Olá, ouvintes da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Agora são 11 horas e nós estamos direto dos nossos estúdios, das nossas casas aqui em São Paulo. Eu sou a Tainá Félix e hoje o Diário de Eva está um pouco mais romântico, né? Nós vamos pegar um pouco do clima do dia, né, dos namorados que está chegando e nós vamos falar um pouquinho sobre o namoro, mas de uma forma bíblica. É isso mesmo. Namoro bíblico, realidade ou utopia? E para falar sobre esse tema, claro, estou com elas, eu estou morrendo de saudade. Paola Reis. Tudo bem, Paola? Tudo bem, tudo bom, tá? Que saudade! Depois de 2 programas longe, você voltou. Que bênção, né? Mas os programas foram tão bons, eu acompanhei. Que maravilha, né? Sim, foram muito legais. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito com o pessoal que tem vindo falar com a gente aqui. Ai, que bênção. E o tema de hoje vai estar bom, né, Paola? Hoje vai. Foi um tema que a gente pensou de última hora, né? Porque estamos na semana do Dia dos Namorados, o pessoal tá aí, alguns em crise, outros felizes e animados. Mas, né, vamos falar sobre isso hoje. Um tema ainda, não deveria ser tanto, mas ainda é polêmico, né? Sim, sim. E para estar com a gente, para a gente deixar esse assunto muito legal também, com mais perguntas e uma boa interação, nós também estamos com a Letícia Minervino. Lê! Oi, gente. Oi! Prazer estar aqui agora com a Thay. Ainda para falar desse assunto, né? Que é um pouco polêmico. Já falei, não deveria ser mais, já era para todo mundo saber como, né? O que é para fazer, mas... Sim. Exatamente. E assim, gente, até nós estamos, a Paola falou, né? Nós vamos ter outro tema para hoje, até a Lídia, ela comentou ontem no programa, né, da rádio, vamos falar sobre mulheres da Bíblia, Ana, mas nós tivemos, né, gente, a semana do Dia dos Namorados, como é que nós deixamos passar? A gente precisa falar sobre isso, gente. E a gente nunca falou sobre isso aqui, né? A gente comentou algumas coisas, quando a gente falou sobre pureza, no programa sobre pureza, a gente falou um pouco sobre isso. Quando a gente falou de dependência emocional, a gente citou algumas coisas, mas propriamente, né, o namoro em si, não falamos ainda. Verdade. Então, nós vamos chamá-lo, né? O nosso convidado do dia, né? Ele que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tirar aquelas dúvidas que estão nos nossos corações, né? Nós convidamos Leonardo Campanha, ele que é o esposo da Daniela Campanha Lemes Davi, e ele é seminarista da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e já participou de diversos programas aqui com a gente. Leonardo, seja bem-vindo ao Diário de Eva. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Normalmente estão me colocando aí em assuntos polêmicos, né? É porque a gente sabe da sua coragem, Léo. Sem papas na língua, entendeu? Normalmente não tem muito problema com essas coisas, né? O pessoal que foi com problema comigo. Exatamente. Como diz a Lídia, 2 trabalhos. O de ter o problema e depois de resolver. Exatamente. Verdade. Léo, e aí, né? Esse é um tema que ainda, né, tem muitas dúvidas, tem vários questionamentos, né? Sim. E eu acredito, não sei se eu te interrompi, Tainá, se me desculpa, mas eu entendo que esse assunto ele ainda é bastante polêmico, eu acho que ele traz muita discussão, porque, de forma geral, a gente ainda não busca pensar biblicamente. Então, eu sempre costumo, eu sou até bastante repetitivo nesse sentido, né? Eu sempre costumo falar, antes de alguma palestra, alguma coisa assim, alguma aula, de que existem alguns pressupostos, algumas premissas que a gente precisa adotar. E quais são, né, numa conversa como essa? Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação dada por Deus. Tudo que eu preciso saber de Deus está lá.
E tudo que eu preciso saber para levar uma boa vida aqui na Terra, que agrade a Deus, está lá. Como consequência dela ser a palavra de Deus, ela não tem erros, né? Então, ela é perfeita, ela é inerrante. E a partir desse princípio, uma vez que ela é dada por Deus e ela é inerrante, eu tenho que usá-la para que eu enxergue a realidade através dela e não que eu busque entendê-la através da realidade que a gente possui, né? Então, eu não enxergo a Bíblia através dos valores que a sociedade traz para mim. Eu tenho que definir os meus valores a partir dela e assim eu faço uma leitura da sociedade. Então, eu entendo que esse assunto ainda tem muita polêmica por conta disso, né? Por conta da influência que o pensamento presente no nosso tempo tem influenciado a vida da igreja, né? Então, se nós partimos desses pressupostos, eu creio que a gente vai ter uma conversa muito mais tranquila, né? Então, já peço para quem está nos ouvindo, não ficar com raiva na primeira resposta e ficar conosco até o final, né? Porque a nossa ideia aqui é ser bastante bíblico, né? Porque tudo vai fazer sentido no final. Como diria no interior, se você não entende no começo, você não entende no final, né? Exatamente. Aí volta, recapitula, uma hora entra. A hora certa vai... Então... Aquilo que a gente às vezes fala, né? Se você não entendeu, assiste de novo até você entender. O programa vai ficar aí, no YouTube. Verdade. E, Léo, nós então se você não entendeu na primeira, na segunda você entende. Assiste que você assistiu errado. Exato. Os interesses, né? Nossos pensamentos, às vezes, nós estamos se mudando. Ou então mandar crítica, né? Que pode ser que eu não tenha conseguido ser tão claro o suficiente na hora de colocar a ideia, né? Porque muitas vezes, como a gente tem algo muito claro no nosso coração, a gente acaba expondo de uma maneira mais simplista, às vezes, né? E isso dificulta a compreensão. Vamos tentar evitar essa situação aqui hoje. Faz sentido. Então, nós começamos com a pergunta, né? A Bíblia, ela não fala de namoro. Em nenhuma passagem a gente vai encontrar ali ela falando especificamente, né, e usando o termo. Como podemos orientar os jovens a uma relação que agrada a Deus biblicamente? Porque, eu sei que você vai responder isso, né? E como que a gente, então, trabalha isso com os nossos jovens de uma forma também correta, ali dentro dos padrões bíblicos? As escrituras, de fato, elas não definem o namoro nos termos que nós conhecemos hoje, né? A forma como as coisas aconteciam naquela época era um pouco diferente, e as escrituras, elas definem determinadas coisas, e outras coisas não existe problema que a gente pratique algo que seja cultural, desde que isso não seja contrário a princípios bíblicos estabelecidos, a coisas claramente estabelecidas, né? Então, a gente precisa usar também o nosso entendimento dado por Deus, né? A ação do Espírito no nosso coração, para compreender essas coisas. Então, partindo desse pressuposto, qual que é o problema que a gente tem hoje? O problema é que nós temos buscado, né? Eu falo como igreja de forma geral, né? Porque eu já estou casado, graças a Deus, há 13 anos. De forma geral, a igreja tem buscado na sociedade aquilo que seria um modelo adequado de relacionamento, né? Como eu me preparo, como eu escolho alguém para que eu venha a me casar. E a igreja, de forma geral, ao invés de seguir aquilo que está presente nas Sagradas Escrituras, tem procurado na sociedade, no padrão da sociedade, um modelo para fazer isso. O que fica estranho, uma vez que a sociedade dá claros sinais de que a forma como ela escolhe não está dando certo. Uma vez que nunca teve tantos divórcios, né, tantas coisas, e inclusive pelas práticas que nós temos visto aí na nossa sociedade, né, de sexo antes do casamento e coisas do tipo, né, algo que infelizmente muitas vezes acontece dentro da própria igreja. Então, quando nós pensamos como que nós tratamos isso com os nossos jovens e com os nossos adolescentes, principalmente, né, nós temos que ter muito claro o que essas pessoas estão buscando num relacionamento desse tipo, né? Porque muitas vezes o que essas pessoas estão buscando é simplesmente a satisfação de desejos ou sexuais ou afetivos,
né? Então, muitas vezes a pessoa quer se sentir amada, né? Como se Deus já não a amasse, mas muitas vezes ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir bonita, ela quer sentir várias outras coisas que, que, que levam, né? Que a conduzem a fazer aí escolhas precipitadas, né? Então, a primeira coisa que eu creio ser importante é definir o porquê que busca-se um relacionamento desse tipo, né? Então, eu preciso ter claro na minha mente que eu quero glorificar a Deus através de um casamento, né? Então, como que eu faço isso? Ah, é através do namoro? Eu não sei se é o melhor caminho, né? Partindo do pressuposto que namoro é o relacionamento definido pela sociedade, onde duas pessoas, e nós prezamos isso, né, de sexos opostos, né, se relacionam e com a intenção de se conhecerem melhor, mas dentro do padrão da sociedade, já tendo algum tipo de satisfação sexual acontecendo, né? E a satisfação sexual que eu falo aqui, ela pode se dar num abraço mais apertado que deveria ser, num beijo, né? E coisas do tipo que a gente pode conversar mais adiante, né? Eu não sei se eu consegui ser claro aí na resposta. Sim, sim. A gente... Ficou claro, pelo menos para mim. Assim. Essa questão entre Bíblia versus cultura geralmente é nosso problema para muitas coisas, né? Como você comentou, e a gente tem tentado se adaptar muitas vezes mais à cultura do que à Bíblia, infelizmente, né? E aonde vem todos os problemas e muitos dos problemas que a gente tem, principalmente na área de relacionamento. Entrando nessa questão que você disse que visa o casamento, a gente sabe que o namoro hoje, o pessoal começa a namorar com 10, 12, 13, às vezes até, não falando só na questão de idade, mas qual que é o momento certo, então, para a pessoa buscar um relacionamento com esse propósito, com o objetivo do casamento? Lembrando que hoje, dentro do padrão estabelecido, né, às vezes namorar já é algo muito mais sério do que tem acontecido, né? Sim. E, olha, eu entendo que o momento mais adequado, né, a gente não tem uma receita de bolo para falar assim, ó, quando completar tantos anos, tantos dias de vida, tal, né, é o momento. Mas a ideia é de que a pessoa ela deve buscar um tipo de relacionamento mais intencional a partir do momento que ela já tem uma perspectiva de uma vida estabelecida, né? E quando eu falo vida estabelecida, é a pessoa ter uma perspectiva de profissão, uma perspectiva de como ela vai sustentar, né? Ela ter uma maturidade emocional para suportar as adversidades da vida, né? Porque a vida, Deus trabalha em nós, né? Através de diversos sofrimentos ao longo da vida. Então é necessário que você dê conta dos seus próprios sofrimentos, mais de uma outra pessoa que você vai ter que lidar, né? Então, no caso do homem, como líder do lar, ele vai precisar não apenas saber lidar com os seus, mas ser o apoio, né? E aquele que vai prover para sua futura esposa ali a segurança, né? Então, eu creio que essa idade, ela é muito mais tardia do que normalmente as pessoas pensam, né? Porque quanto mais precoce for esse relacionamento, biblicamente falando, eu creio que vários problemas surgirão, né? Vários surgirão desse tipo de decisão precoce, né? Então, é importante que as pessoas tenham em mente uma perspectiva de independência, né? Seja uma independência financeira. E aqui, eu não estou advogando em favor de ter apartamento, carro, não sei o quê, ter condição de sair para comer em restaurante todo fim de semana. Não estou advogando isso. Ter todos os diplomas possíveis. Porque eu, na verdade, eu casei, inclusive, antes de graduar, né? Eu casei indo para o meu último ano de graduação, né? Que já seria uma época de estágio, então com uma perspectiva de retorno financeiro mais acelerado do que os da minha época, né? Casei com 21 anos, eu acho. Aí, ó. Por isso que eu enfatizei a ideia que a gente não está falando só de idade aqui, né? Oi? Por isso que eu, na pergunta, até enfatizei essa ideia de que não é só questão de idade, né? Não, porque você tem hoje, né? Aí a gente pode
fazer aqui chutes, né? A gente não tem pesquisas aí, a gente gosta de uma época de evidências, né? Mas a leitura que eu faço, que a gente tem hoje pessoas com 30 anos que não são maduras, né? A gente tem pessoas aí com 30 anos que dependem muito dos pais, né? E não existe nenhum problema em você ter uma relação séria com seus pais, em que você peça conselhos, né? O que existe talvez um problema muito sério é quando você tem uma idade dessa e você é totalmente dependente deles, né? Então, não é só a questão de maturidade, de idade, né? Mas tem a ver maturidade, perspectiva de vida, né? Léo, e tem uma questão, assim, quais as expectativas que os envolvidos no namoro, assim, no cortejo bíblico, namoro, não sei como dar esse nome, né? Eles devem ter nesse processo? Eu diria que as pessoas que entram nesse relacionamento intencional, né, visando o casamento, e aí a questão de nome é detalhe, né? É possível dar nome bonito para coisas feias, né? Então, quando as pessoas entram nesse tipo de relacionamento, o principal objetivo é conhecer a pessoa com a qual você está se relacionando, né? Por que isso, né? Eu brincava quando eu era mais novo, e espero eu mais imaturo na época, é que sempre na vida a gente tem prós e contras em tudo, né? Então, seja no emprego, seja na pessoa com a qual você se relaciona, você vai ter coisas que você gosta e coisas que você não gosta. E, no fim das contas, esse balanço tem que ser positivo, né? Então, é importante que a gente consiga balancear isso. Mas no relacionamento, a gente vai conseguir conhecer melhor o temperamento dessa pessoa, né? Vai conhecer melhor as crenças dessa pessoa, né? Então, você pode parecer chovendo molhado, mas você precisa procurar uma pessoa crente, se você é crente, né? Infelizmente, isso ainda não é chovendo molhado. Pode falar, pode relembrar o pessoal. O óbvio não é tão óbvio assim. Não, porque isso muita vezes a gente se esquece da Confissão de Fé de Westminster, né? Mas tanto na Bíblia quanto na Confissão de Fé de Westminster fala dessa ideia do jugo desigual. É importante que a gente busque uma pessoa com a mesma crença, com a mesma fé que a nossa, né? E aí você vai ver, com o tempo, quando você tem um relacionamento que visa o conhecimento pessoal e não conhecimento sexual, né? Porque uma vez que você conhece sexualmente outra pessoa, você pode mascarar coisas que você não gostaria no comportamento por conta do que a relação sexual, de forma geral, oferece, né? E aqui eu estou falando relação sexual, não estou falando só o intercurso. Pode ser o beijo, pode ser, né, os carinhos, enfim, ou qualquer outro tipo de fornicação, pode fazer com que você passe por cima de marcas muito fortes de caráter e de comportamento e de crença que vão te trazer prejuízo no futuro, né? Então, quando a gente teve a conferência da família, acho que, não sei, uma semana ou duas atrás, quando a gente falando sobre o tema ou violência doméstica, ou quando estava com o pastor Hernandes, muitas vezes, ou na verdade diria que praticamente todas, as pessoas dão sinais claros daquilo que elas serão no casamento, já no relacionamento anterior, né? Muitas vezes as pessoas se iludem acreditando que a pessoa mudará drasticamente depois que ela se casar, né? E aí eu tenho que lembrar o nosso pastor e poeta Arival, né? Ele fala que homens não se mudam e mulheres não se entendem, né? Então, muitas vezes a gente tem a mudança, é natural que a mudança aconteça na vida da pessoa. Se você conversar com a minha esposa, assim, ó, o Léo já mudou bastante de quando a gente casou, né? Ele já mudou bastante. Talvez algumas coisas ela ache que seja pior, outras melhor. Mas essas mudanças não necessariamente são rápidas e na velocidade que a gente gostaria, né? Então, é muito importante a gente ter nesse tempo de relacionamento prévio ao casamento o objetivo muito claro de conhecer a outra pessoa, né? E a forma como a gente vai se relacionando, porque se a pessoa não for um excelente amigo ou amiga, não será um excelente marido e nem uma excelente esposa, né? O que vai sustentar um casamento não é a paixão, é o amor, né? Que são duas coisas diferentes, e esse amor, ele pressupõe também a amizade, né? Então, ao longo do casamento, a paixão sobe e desce, ela oscila, né? Mas o amor não oscila. O amor é uma decisão que nós tomamos de amar a outra pessoa, né? E a amizade vai estar nesse pacote aí.
né? Então, foque em conhecer a pessoa, né? Ouça, uma outra coisa muito importante, isso aqui é fundamental, tá? Adolescente jovem, eu já fui, eu sei como é. Quem nunca? Vocês foram também, né? Já fazem a remota passada. Mas Eu fui ontem, no caso. a Letícia ontem, é verdade. É a seguinte, ouça pessoas mais maduras e firmes na fé a respeito desse relacionamento, né? Então, ouçam os seus pais. Por quê? Porque os seus pais te conhecem e os seus pais não estão influenciados pela paixão, pelos efeitos da paixão. Exatamente. Então, os pais não estão ludibriados com a beleza da pessoa com a qual você está se relacionando, né? Então, ouçam os seus pais. Normalmente, os seus pais desejam o melhor para você, né? Pais que não desejam o melhor são uma exceção e completamente fora de um padrão convencional até para a sociedade, né? Então, ouçam os seus pais, converse com pessoas maduras na fé na sua igreja, procure pessoas que você confia, às vezes algum tipo de líder que você tem, né? Eles não têm a última palavra na sua vida, mas eles têm conselhos, né? Se eles são crentes e querem o seu melhor, né? A Bíblia fala que, lá em Provérbios, que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Muitas vezes nós somos movidos por aquela paixão, por aquele desejo de estar com aquela pessoa, né? Aquela conquista que você tanto sonhou, mas aqueles que estão de fora podem te ajudar a não entrar numa furada, não entrar numa cilada. E eu me delonguei mais nessa resposta. Não, é verdade. Esse já foi até tema de um programa anterior, né? Eu acho que nós falamos muito sobre isso, né? De escutar, né? Ter aquela referência na igreja, de ter alguém que você confie, que você goste para aconselhar, né? E eu até quero interagir agora com os nossos ouvintes, os nossos participantes. Nossa, eu fui bem ouvintes, né? Entregando. Porque que acontece? Entregando, verdade. Porque, olha só, nós temos algumas pessoas com os comentários bem legais. O Márcio Stuart, ele até perguntou, o programa é só para mulheres? Não é. Inclusive, esse tema é bem legal que os homens estejam bem aqui, ó, atentos, porque é para os dois. Nós estamos falando de namoro, gente, relacionamento dos dois. Então, por favor, continue aí. O Rafael Galvão, ele está casado há 4 dias. Deixa eu ver se encontra a mensagem dele. Ei, rapaz, esse enrolou, viu? Estou casado há 4 dias. Posso dizer que é muito bom. Namorem nos padrões de Deus e se casem. É sério. Ele escreveu isso. Que fofo. Ele está literalmente em lua de mel, né? Rafael, eu diria mais, Rafael sendo Rafael, né? E aí nós tivemos a Jailma, que ela está falando da dificuldade até das pessoas que já foram casadas, já tiveram outros relacionamentos, quando vão para o segundo, porque já tiveram aquela experiência, né, no casamento, enfim. Ela diz que é um pouco mais difícil para pessoas assim. Por isso que já tem que começar a namorar para casar, às vezes pensar em namorar para casar, né? Mas vamos deixar isso aí para... O relacionamento visando o casamento, ele é sempre o padrão, o padrão correto, né? A gente não deve jamais se relacionar com o simples objetivo de nos satisfazermos, né? Porque a nossa vida não visa a nossa satisfação, visa a satisfação daquele que nos criou e nos sustenta, né? Então, até fazendo um comentário para ela aí a respeito da dificuldade para quem vai para um segundo relacionamento, uma palavra de esperança a próxima pessoa não é a antiga, né? Então, não espere, né, e não use os pressupostos da outra com essa, né? Então, isso é uma coisa importante. E a outra se você, né, não sei como foi no primeiro relacionamento, seguir o padrão bíblico agora, com certeza será diferente. Com certeza será diferente, né? Essa é uma palavra de esperança aí para a nossa irmã. Isso é verdade. Quando você está nos padrões bíblicos e dependendo de como foi o relacionamento, é tudo diferente. Isso é uma bênção. Então, nós vamos para a nossa próxima pergunta. Seguinte, Leonardo, qual o nível de compromisso estabelecido no namoro? Já que a gente
Então, aqui a gente começa a entrar na polêmica, né? Normalmente as pessoas, quando... E aqui, só para deixar claro, né, eu falei para os adolescentes uma vez na igreja, e muitos podem me cobrar assim, mas você fez isso? Eu vou falar, não fiz. Então é fácil para você falar. E a minha resposta é, eu não fiz e eu gostaria que alguém tivesse me falado na época. Porque eu preferiria levar dessa forma do que da forma como eu conduzi antigamente, né? Então, dito isso, normalmente existe uma crença dentro da sociedade, dentro das pessoas que querem namorar, de que o namoro ele estabelece um comprometimento maior do que uma amizade, né? E aí entra a polêmica, para mim ele não estabelece uma diferença de comprometimento, né? Porque é possível que você termine um relacionamento meio-dia e você comece a namorar uma pessoa meio-dia e 30, né? É possível, na verdade, a gente sabe de casos, né, que pessoas que terminaram meio-dia e começaram a namorar 11h30, né? Então, a famosa traição, né? Então, o namoro, ele passa a falsa sensação de um comprometimento, né? Então, eu não acredito nesse comprometimento, não que não tenha intenção, veja, é importante a gente separar isso, não que a pessoa não tenha intenção séria de ser fiel a outra pessoa. O que eu estou falando é, se eu rompo esse relacionamento, eu não sofro nenhuma consequência. E se eu não sofro nenhuma consequência, isso não é um compromisso. Né? Então, a gente conversando antes aqui de entrar no ar, né, entregando os bastidores, a Tainá comentou um exemplo, acho que muito bom, de que uma pessoa que termina um namoro meio-dia consegue começar a namorar meio-dia e 1, mas uma pessoa que está terminando um casamento num dia 5, ela provavelmente não consegue, né, eu não sei qual que é a velocidade de um divórcio hoje, mas ela não consegue namorar no dia 6 sem ser adultério. Né? Ela vai estar, diante da lei, ela vai estar traindo, existe um compromisso, existe uma amarração, né, que depende de uma terceira parte. E é isso que envolve uma ideia de compromisso, né? Algo que seja sólido, né? Eu não vou lembrar os termos que o autor que me apresentou essa ideia e eu sigo, é algo que seja sólido e não apenas dependente de um compromisso verbal que pode ser rompido a qualquer instante, né? É verdade, gente. Ui. Ai, peraí. Tá falando desse livro aqui, né, Léo? Isso, esse livro aí, eu esqueci o nome do autor, né? Mas é o Sexo, Namoro e Relacionamentos, o famoso Geraldo, né? O Geraldo. Esse livro é da editora Monergismo. Eu vou até fazer uma propaganda aqui, não estou ganhando nada por isso, né? Adoraria ganhar, mas não estou ganhando. Ele estava em promoção na Amazon, no Kindle, por R$6. Eu não sei se essa promoção ainda persiste, né? Mas é um livro excelente. Eu acho que ele traz excelentes reflexões sempre. Porque o seminarista, ele tem um problema na vida que eu acho que toda pessoa deveria ter, que é, se uma pessoa te mostra biblicamente, você não consegue mais pensar o contrário, mesmo que você queira, né? E esses autores, eles trabalham biblicamente esse assunto. E quando o cara te apresenta pela Bíblia, como que você argumenta com Deus? Com Deus não tem argumento. Né? Deus é imutável, né? Deus é imutável. Então, eu recomendo muita leitura, faça análise bíblica, e se você quiser propor algo diferente, prove biblicamente que eles estão errados e apresente a sua proposta bíblica para substituí-la, né? E o nosso amigo aqui, Maciel, acabou de falar que continua em promoção na Amazon, R$6. Boa. Léo, agora, continuando na parte polêmica, vamos falar sobre a forma. Qual que é a maneira, então, né? A gente já não vai se prender mais ao nome namoro, relacionamento, amizade especial, que é o termo que até esse autor sugere, né? Qual que é a melhor maneira de seguir nesse relacionamento de forma reverente a Deus e de forma que os dois se mantenham puros, né, até o matrimônio? Certo. Então, a primeira coisa, eu acredito que o melhor caminho é uma amizade séria, né? Então, obviamente, a gente não pode cobrar
exclusividade nessa amizade, porque ela é uma amizade, né? E uma outra coisa interessante, visando não defraudar a outra pessoa, é deixar claro quais são as suas intenções com essa amizade. Né? Então, pode parecer meio loucura, né? Mas chegar na pessoa e falar assim, olha, eu quero te conhecer melhor. Né? Por quê? Porque talvez um dia eu gostaria que você fosse minha esposa. Né? Você pode escolher as palavras menos assustadoras, mais ou menos essa ideia, né? Que bonito! E eu lembrei aqui de um filme, se não me engano, aquele filme Até o Último Homem, né? Que conta a história do soldado que não queria pegar em armas, né? E ele conhece a enfermeira lá e ele fala assim, nossa, ele chega em casa, fala, achei a mulher que eu vou me casar, né? Eu vou me casar com ela, eu vou me casar com ela. E aí eu acho que a mãe dele, eu não lembro já direito a cena, né? Mas fala assim, mas você conversou com ela? Não, ela ainda não sabe. Qual o nome dela? Não, ela nem sabe que ainda vai ser minha esposa, mas ela será minha esposa. Né? Então, eu acho que a gente como cristão, né, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Eu acho não, eu entendo. Eu detesto falar eu acho. Eu entendo que nós como cristãos, nós devemos ser sempre transparentes, honestos, né? Nós não devemos criar sentimentos nas outras pessoas que nós não somos capazes ou nós não podemos satisfazer, né? Então a ideia de defraudar. Então, quando eu entro num relacionamento, pode ser que você não fale isso no primeiro momento, né? Porque talvez com 2 conversas você já veja que não seja aquilo ali, né? Mas que com o tempo é importante que você deixe isso claro, né? Até para outra pessoa começar a sintonizar e falar assim, olha, bom, talvez faça sentido isso que você está falando. Porque, inclusive, dentro da igreja, hoje a gente ainda tem uma ideia muito romantizada desse primeiro contato, né? A gente, estimulado por filme, quem gosta de ver novela, a gente vive essa ideia romantizada de bater o olho, sentir aquele negócio, aquele calor dentro de si e tudo mais. E a gente não vê isso como um padrão bíblico, necessariamente. Né? Então, é possível que você tenha uma pessoa muito próxima, um amigo muito próximo, que você se dê muito bem com ele, você tenha diversas coisas em comum com ele, e talvez você não tenha essa paixão, entre aspas, né? Mas quem disse que isso não pode ser um casamento? Né? Quem disse? Porque você tem tudo que uma pessoa precisa ter, você tem um bom relacionamento, você tem coisas em comum, você tem a mesma fé. Então, eu creio que uma amizade sincera e intencional é o caminho para um casamento. Eu acho que esse eu entendo que essa seja a resposta mais bíblica que eu tenho agora. Show de glória. Léo, agora uma dúvida aqui, que aí a gente começa a entrar realmente na polêmica mais profunda, aquilo que vai deixar as pessoas em pânico. Quando esse relacionamento não dá certo, por exemplo, como que você interrompe esse processo? Olha, eu sou um cara sem muito rodeio, quem me conhece, né? Como que se interrompe o relacionamento? Falando que a pessoa terminou, né? Na verdade, você precisa... O que é isso aí? Corta aqui, ó. Ah, tá. Na minha infância não teve esse negócio. A minha infância foi um pouco mais bruta. Não é muito maduro, na verdade. Mas para um relacionamento. O meu entendimento é que a gente tem que olhar para o relacionamento e ver o quanto aquilo está dando certo ou não. E como eu posso avaliar? Talvez a pergunta seja assim: como que eu posso avaliar que está dando certo ou que não está dando certo? Então, qual que seria um parâmetro bíblico para eu olhar para a amizade que eu estou tendo e falar assim, esse é o caminho, né? Ou não é o caminho. Primeiro parâmetro bíblico essa pessoa me aproxima ou me distancia de Deus? Eu creio que pessoas que te aproximam de Deus são pessoas que você tem que ter muito próximo, né? E quando você tem essa pessoa no sexo oposto, essa aí, se ela te aproxima de Deus, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer por você nessa vida.
né? Eu acho que a melhor forma de você demonstrar amor é você sendo um instrumento de aproximação de Deus para essa pessoa, né? Ou como diria o nosso amigo Paul Tripp, né? Sendo o instrumento na mão do Redentor, né? E da mesma forma, né? E aí fazendo uma crítica ao padrão atual de namoro, se essa pessoa constantemente desperta em mim desejos que não podem ser atendidos naquele momento, eu creio que não é um sinal claro de que esse relacionamento não deve continuar adiante, né? Então, a gente pode pegar indicadores que são relativamente simples, né? Ver se a pessoa me aproxima ou não de Deus, ou se o relacionamento você tem mais discussão do que conversa boa, né? O tipo de assunto que você conversa com a pessoa, tudo isso pode te apontando, e na verdade aponta, né? O que está no coração da outra. Então, aquilo que você tem prazer em conversar é o que está no coração da pessoa, né? Então, a pessoa assim, ó, eu tenho prazer em falar de carros. Então, carro ocupa um espaço no meu coração. Agora, é só sobre isso que eu falo? Né? Então esse cara tem aí uma predisposição, tem talvez ali um ídolo no coração dele, algo que toma um espaço que não deveria tomar, né? Ou então, se você só fala de desejos, de coisa que você gostaria de fazer com outra pessoa, também está revelando algo que está ali, né? Bem escondidinho naquele coração, né? Então, é só você ir percebendo, né? Como esse... E por isso que a amizade é interessante, né? Porque através desse desenrolar da amizade, você vai conhecendo melhor o que está ali naquele coração. E muitas vezes você fala assim, não é para mim. Não é para mim. Eu talvez tenha alguma coisa em comum, mas, ó, apesar dessa pessoa professar ser cristã, não parece que Deus esteja muito ali naquele coração, né? E coisas do tipo. E aí, para terminar, da mesma forma que foi honesto para começar, seja honesto para terminar, né? Como dizer por lá no interior, seja homem e fala, né? Ou, no caso, seja mulher, né? E tem uma conversa séria, né? Sempre lembrando que nós estamos falando de um relacionamento entre dois cristãos e que, consequentemente, não deve gerar grandes problemas de relacionamento, não deve gerar uma briga, não deve gerar um relacionamento que você nunca mais consiga olhar para a cara da pessoa e coisas do tipo, né? Tá. Indo para a próxima pergunta, mas eu gostaria de fazer mais uma interação aqui nas redes. Tá bem legal, né? A participação tá muito bacana. Eu tenho a Flávia Araújo, que ela compartilhou um relato, né? Que ela está casada há 30 anos, mas hoje ela está passando uma fase bem difícil da vida dela. Ela se entregou intensamente desde os 16 anos e hoje ela está sem forças para lutar pelo casamento. E ela, não pelo casamento, mas acho que é geral, né? E ela fala assim que ela e o marido nunca foram amigos. Talvez essa seja muito, né? Não seja o primeiro, são muitos casos, assim, né? Que eu acho que tem essa dificuldade mesmo de encontrar esse relacionamento, essa amizade, né? E esse momento também, muitos estando em casa juntinhos, está sendo um momento de muitos se conhecerem também mais a fundo, né? Que estão passando mais tempo juntos. E tá, esse foi um dos comentários. Um outro que eu não estou encontrando, mas ela pergunta alguma questão assim, ó. Aqui, o Rony Chaves. Nós, casados, somos responsáveis por jovens e adolescentes em relação a aconselhamento? Seremos negligentes se não fizermos a nossa parte de orientar? Né? Com certeza, né? Então, eu não lembro se é em Timóteo, eu não lembro em qual das cartas pastorais ali que Paulo escreve, e que ele estabelece o relacionamento entre os mais velhos e os mais novos, né? Sendo os mais velhos, pensando como cristãos mais maduros normalmente, né? Ou deveriam ser, ser essa pessoa que cuida, né? Que aconselha aquele que é mais novo. Então, eu acho que isso é algo natural na vida de um cristão, e ele, no meu ponto de vista, eu creio que é um princípio bíblico, né? Seria negligente, né? Seria omisso, né? Se ele não fizesse, né? E só trazendo uma palavra de esperança ali para nossa outra irmã que trouxe a dificuldade que ela tem vivido, nunca é tarde para você começar um relacionamento de amizade com a pessoa que você está casado, né?
já foi, já estamos lá há 30 anos e tudo mais, ok. Mas agora você está ciente dessas circunstâncias, né, da circunstância toda, é um momento para se começar essa amizade. É um momento para você buscar conhecer, né? E aí você pode pensar em estratégias para isso, né? Você pode começar a demonstrar interesse por coisas simples do dia a dia da pessoa, né? E começar a ter uma conversa como se fosse lá na época de adolescente, né? Voltar a conversar, às vezes, coisas mais simples, ou que a gente falaria mais bobas, né? E que são essas coisas que vão nos aproximando também, né? De novo, né? Então, se esforce aí, invista no relacionamento de amizade, mesmo que não tenha acontecido, isso não é impedimento para que ele não aconteça daqui para frente, né? Então, daqui para frente existe a oportunidade, passado a gente não muda, né? Então, existe a oportunidade daqui em diante que você faça esse esforço em busca de um relacionamento de amizade com o seu cônjuge. Exatamente. Tá, eu vou para a próxima pergunta, mas eu tô aqui, gente, a gente tem que fazer um segundo programa sobre esse tema, e eu vou salvar todas essas perguntas que estão surgindo para a gente trazer para o próximo programa, porque elas são ótimas. Eu queria fazer todas, mas calma que a gente vai intercalando aqui, na medida do possível, né? Léo, eu tenho uma pergunta, né? Como nós sabemos da importância da participação da família em um relacionamento futuro, né? Como jovens que não possuem pais cristãos podem identificar a aprovação de autoridades em seu relacionamento, assim? Tá. Da mesma forma que o jovem que tem pais cristãos, perguntando, né? Em alguns casos não precisa nem perguntar, né? Então, muitas vezes a mãe já deixa muito claro, né? E tudo mais, ou o pai, enfim. Eu creio que existe talvez um outro problema nessa situação, mas em primeiro lugar tanto para a pessoa que possui pais cristãos como que não possui pais cristãos, o conselho é o mesmo. É você conversar com seus pais e falar assim, olha, estou pensando em me relacionar com a pessoa assim, assim, assado, né? O que o senhor acha, o que a senhora acha, o senhor aprova, o senhor não aprova, porque muitas vezes os pais, eles podem até não concordar, falar assim, não é a melhor pessoa, mas eles vão deixar, por saber que você tem ali a necessidade de amadurecer, de dar suas cabeçadas na vida também, né? Mas eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, esses pais não terem um parâmetro bíblico para aconselhar. E aí a gente volta na pergunta do Rony Chaves lá, né? Tem que existir o Rony lá na sua vida para te aconselhar, para te ajudar, né? Tem que existir aquela pessoa cristã dentro da igreja madura que você pode procurar e buscar conselhos. E essa pessoa, eu vim de origem pentecostal, né? Muitas vezes a gente tem lá a figura do líder, né? Como se aquela pessoa fosse inspirada por Deus e mais ninguém é. E na verdade não é. Na verdade, você tem outras pessoas maduras que você confia, que são sábias e que podem te auxiliar nisso, né? Então, obviamente, a gente tem a autoridade dos pais garantidas pelas escrituras, né? Pai tem autoridade sempre, a não ser que seja algo contrário aos ensinamentos de Deus, mesmo que você não concorde com eles, né? Muitas vezes. E essa figura da pessoa madura dentro da igreja que possa te auxiliar com conselhos, né? Bom. Muito bom. Só uma coisa, nesse tema, tem um livro muito interessante que fala muito sobre como os pais devem lidar com o namoro dos filhos, né? O quão responsáveis os pais são, que é esse livro aqui do... Não sei se tá indo? Opa. Sua Filha em Casamento, Cortejo Bíblico no Mundo Moderno. É o Douglas Wilson, não? Do Douglas Wilson. Douglas Wilson é um mito. Isso, é daquele box sobre família. É muito bom esse livro, e ele dá uma base bem boa assim, para os pais que querem tratar isso biblicamente, né? Tem um outro livro, que eu não sei se está esgotado ou não, que é O que Você Precisa Ser Se Quiser Casar com a Minha Filha, do Rory Balshan, né? Então, uma outra forma de você buscar, resgatando perguntas passadas aí, né? De você buscar sabedoria para buscar um relacionamento dentro dos padrões bíblicos,
é você pesquisar isso também, né? Você fazer leitura de textos, né? Não só a Bíblia, em primeiro lugar, sempre Bíblia, né? E depois buscar outros autores cristãos que tratam desse tema, né? E dicas que eles trazem, né? Coisas que eles colocam que podem nos auxiliar nisso aí, né? Então, quando você olha para esse livro do Vori Balcham, por exemplo, ele vai dar características que um homem tem que ter, né? Para que uma mulher queira casar com ele, né? Características bíblicas de um homem bíblico que vai fazer com que o casamento tenha menos problemas, né? Enfim, eu creio que é uma área que precisa ser explorada. Sim. Dentro desse tema também, esse livro aqui, ele tem uma capa meio brega, mas ele tem uma proposta legal também. É do Joshua Harris, que tem outro livro polêmico, que é de Ser Deus ao Namoro, que ele mesmo não recomenda mais, mas esse livro aqui tem uma proposta legal para esses casos, por exemplo, de meninas, de pessoas que não têm pais cristãos, ou às vezes nem a presença mesmo, né, de uma família cristã, fisicamente falando, e aí ele sugere que as moças procurem homens nas suas igrejas que se responsabilizem por ela, de forma paternal mesmo, sabe? Um líder, assim, como o Léo falou, né? Líderes na igreja, famílias, casais cristãos mais velhos se responsabilizem por esse processo, né? Por essa amizade, assim, que acompanhem de forma próxima, que eles possam prestar contas, mas que tenham alguém mais velho responsável por elas nesse relacionamento. Não sair sozinho, assim, vamos aqui conversar que tá tudo certo. Muito bom. Seguindo aqui. Léo, a gente está falando aqui de várias propostas, muita gente pode estar achando que a gente está falando aqui meio utópico, né? Meio, sei lá, talvez exagerado ou antiquado, mas espero que tenha muitas pessoas que estejam ouvindo falando, não, eu quero seguir isso, mas é difícil. O que você diria para essas pessoas? O que você diria para alguém que está ouvindo, assim, um rapaz, moça, que está falando, olha, duvido que eu vou encontrar alguém que pense como eu, que queira seguir isso, ou vai ser difícil fisicamente, culturalmente, seja como for. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que, em primeiro lugar, são princípios bíblicos, né, e que Deus é imutável e Deus nunca sai de moda, né, Deus nunca fica antiquado, né? Então, quando a gente estabelece, né, quando a gente afirma que um princípio divino é fora de moda, eu estou falando que Deus é fora de moda, que Deus é ultrapassável, né, e nós sabemos que não, né, se fosse, não seria Deus e aí estaria tudo perdido. Eu diria às pessoas que creem que isso é difícil, que nunca foi fácil ser cristão, né? E nem ser um seguidor de Deus no Antigo Testamento e nem no Novo, né? Então, se nós pensarmos aí no Antigo Testamento em Sodoma e Gomorra, era fácil manter os padrões bíblicos lá? Né? A gente vê que não. A gente vê que não. Quando a gente pensa no Novo Testamento, a gente olha para a igreja em Corinto, né? Você tinha um rapaz lá que tinha relações sexuais com a sua madrasta, né? Provavelmente a sua madrasta. E a igreja era conivente com aquilo e Paulo escreve dando uma bela de uma disciplinada ali em ambos, né? E você tem, por exemplo, não lembro se era em Éfeso ou em Corinto, as prostitutas cultuais, né? Então existia uma religião em que o culto era prestado através do sexo. Então, ser cristão, né, ser um seguidor de Deus, nunca foi uma proposta, eu vou falar uma expressão aqui, nunca foi uma proposta para gente mole, né? A vida é dura para quem é mole, diria lá no interior, né? Mas, com certeza, são valores que vale a pena você se posicionar, né? Você ficar em pé por eles, né? Você tomar uma posição por eles, né? Numa época em que pessoas tomam posições tão duras por coisas muito menores do que o cristianismo, né? Poderia entrar aqui em disputas a respeito de protestos recentes, as pessoas entram em disputas por coisas menores e esquecem das maiores, né? Então, por mais que possa ser difícil, é difícil a partir de uma perspectiva humana e não da perspectiva divina, né? Nada foge ao controle de Deus.
Uma outra postura que eu vejo normalmente aí na vida dos cristãos é que nós enfatizamos a dificuldade e nós não enfatizamos a necessidade da obediência. Então a gente fala muito, é difícil, é difícil, é difícil, mas a Bíblia fala assim, vai e faça. Né? E se você olhar na tua vida, quando você é obrigado a fazer alguma coisa, senão você vai ter uma perda muito grande, você normalmente consegue. Então, se você tem dificuldade de acordar cedo, mas existe um compromisso inadiável, e que se você perder esse compromisso, são 2 anos de espera que você perdeu, você com certeza vai acordar umas 2 horas antes do compromisso, né? Então, dei um exemplo simples aqui, mas para mostrar que quando nós cremos naquilo, fica-se muito mais fácil de nós fazermos aquilo, né? Então, se você parte da premissa que Deus é soberano, de que Ele deseja isso para a sua vida, você pode ter certeza que Ele tem também o outro lado sendo preparado, né? Se você não tem o dom do celibato, com certeza Deus tem preparado essa pessoa, né? E, como diz, diferente do que diz a sociedade, né? Enquanto eu não acho a pessoa certa, eu vou tentando com as erradas, eu diria o contrário, né? Evite as erradas para que você não sofra e espere a certa mesmo que isso demore. Como diria Paulo, estou fazendo aqui uma aplicação alegórica, né? Mas o sofrimento do presente não se compara com a glória do porvir. Né? Então, muitas vezes na vida do cristão, a gente precisa esperar muito tempo para algo que de fato vale a pena e seja dentro do padrão bíblico. Né? Todas as vezes que as pessoas quiseram ajudar Deus nas Escrituras, grandes problemas surgiram. Né? A gente pode começar lá com Abraão, né? Foi querer dar uma ajudinha na promessa de Deus, trouxe problema. Né? E a gente pode pegar tantos outros exemplos, né? De que Deus ele não precisa de ajuda, né? Ele precisa de obediência, ele precisa da entrega do nosso coração a Ele, né? Dessa obediência a Ele, desse desejo de agradá-lo, de honrá-lo, né? E o resto vai ser consequência. E uma vez que eu estou satisfeito em Deus, e aí que a gente pode dizer que estamos parafraseando aí vários autores, se eu estou satisfeito em Deus, a espera não é problema. Né? Se eu entendo que Deus é soberano e que todas as coisas estão dentro das circunstâncias dele, e se eu entendo que Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, eu entendo que eu estou passando aquilo que eu preciso passar. E isso tem que ser motivo de satisfação e não de sofrimento. Apesar de existir sofrimento momentâneo, esse tipo de coisa, a gente vai entendendo que isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Uhum. Vai exigir de forma geral confiança em Deus, né? Confiança de que se Ele propôs isso na palavra dele, Ele vai suprir, Ele vai dar todos os meios para que as coisas sejam cumpridas por nós, né? E a gente pensa muitas vezes no nosso próprio esforço e esquece que quem dá o poder para cumprir a palavra dele é Ele mesmo. A gente tem que partir daquele argumento que Paulo usa em Romanos, né? Do maior para o menor, né? Então, se Deus já fez as promessas, se Jesus Cristo já veio, se Jesus Cristo morreu em meu lugar, se Jesus Cristo ressuscitou, se Jesus Cristo foi assunto aos céus e governa todo o cosmos, né, toda a criação, ele não vai ser capaz de arrumar uma namorada para mim? Ou um namorado? Né? Só que esse detalhe ele não prometeu para você, tá? Então pode ser que ele não arrume porque ele não está prometido. Mas, aquele que tem poder para fazer tudo que ele já fez, ele sabe o que ele está fazendo na sua vida. Né? Então, aí você começa a lembrar de quem Deus é, né? Deus é santo, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é amoroso, né? Então, Ele está cuidando de você no meio da sua dificuldade aí. Sim. O namoro até se torna uma coisa pequena, né? Diante de tudo que Deus é, de tudo que Ele fez por nós, você olha assim para a questão do namoro e você fala... Antes de Cristo, né? Antes de você ter um relacionamento com Cristo, estava indo para o inferno. Agora você não tem no mais, né? Tá reclamando do quê, né? Nós estamos caminhando aqui para o nosso final do programa já, né? O tempo já está chegando. Eu só vou fazer uma observaçãozinha, Lê, antes da próxima pergunta, bem rapidinho, assim.
eu estou vendo muitos comentários aqui e falando se procede, estão comentando às vezes da gente, porque nós estamos expostos aqui, né, e falando desse tema, mas eu acho assim que se a gente vive aquilo que fala, todos aqui têm uma história, o Léo até comentou, acho que nós dois somos os únicos casados aqui do programa, né, Leonardo? Mas graças a Deus. Sim, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. E, gente, eu também não segui os padrões no caminho certo. Quando eu leio, e claro, quando eu fui estudar para esse tema, né, todos os livros, eu confesso que, tipo, eu chorei algumas vezes, e se pudéssemos voltar, né, mas acho que tudo que aconteceu com as nossas vidas antes, tudo que acontece com as vidas de todo mundo é permitido por Deus. Eu acho que são as experiências, é o que também nos ajuda para esse novo recomeço, hoje vivendo na palavra, sendo cristã. Talvez eu consiga falar com aquelas pessoas que tiveram experiências parecidas com a que eu vivi. Eu não posso ignorar também tudo que eu fiz, e achar que eu tenho que esquecer, mas não que aquilo me atormente, já me traz paz hoje, eu tenho paz, mas talvez eu saiba como chegar a algumas pessoas para falar sobre determinado assunto ou dúvidas, porque eu vivi aquilo. E hoje eu não vou cobrar dela para que as coisas não aconteçam, mas eu vou orientá-la. Essa é a questão, eu vou poder talvez ter mais sensibilidade de lidar com alguma dificuldade de alguém específico por algo que eu já vivi. Então, foi válida a minha experiência, mas sim, se pudesse recomeçar e se Deus mostra para você, filha, você é dependente de mim, então se você recomeçar, você vai errar de novo, e vai errar porque você depende, precisa de mim constantemente, né? Era só esse comentário que eu quis fazer. Olha, eu acho que tudo isso, né? Pode falar, Pá. Não, eu ia falar que a gente, né, já está aqui nos minutos finais, mas aí até perguntar se a gente não pode fazer o 2 semana que vem, já ao vivo aqui, ó, já para colocar o Léo na situação. Já coloca ele aqui no eixo. A gente conversa, ver se dá semana que vem ou não. Porque a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, e tem as perguntas do pessoal aqui que tem perguntas muito legais. Não sei, vou te mandar as perguntas, você pensa, tá? A gente conversa. Olha, eu senti a necessidade agora de uma oração do Léo, com aquela bênção, para dar esperança aos nossos ouvintes, pra gente, né, Paola? Ai. Estou fazendo a divulgação, né? A Letícia e a Paola estão buscando esse tipo de amizade. Por favor. Pessoas histéricas. Vou colocar o link da Letícia aqui embaixo, gente. Ai. O Léo vai zoar com a gente na oração agora. Oh, então Deus. vamos orar? Vamos orar. Então oremos. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos. Obrigado pelo privilégio que temos de separar tempo e falarmos mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Clamo a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito age em nosso coração, continue trabalhando em nosso ser, que possamos ser cada vez mais moldados à imagem do Teu Filho. Ajuda-nos, Pai, a pensarmos aquilo que agrada ao Senhor, a desejarmos aquilo que Te agrada. Peço que o Senhor esteja conosco, com aqueles que estão nos ouvindo e vendo, que o Senhor conforte os corações daqueles que sofrem, dê esperança e traga a eles mudança de vida. Aqueles que têm o desejo de buscar um relacionamento sério dentro dos padrões bíblicos, que o Senhor os conduza, dando a eles a perseverança, a força de vontade, esse desejo, né? Que o Senhor conduza essas amizades, que o Senhor conduza os casamentos, que aqueles desejos mais internos nossos, que muitas vezes escondemos, que o Senhor também esteja transformando. Trabalhe, então, na vida de cada um aqui, que possamos, cada vez mais, termos prazer no Senhor, termos prazer em obedecer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, que possamos ter prazer em sermos cristãos fiéis, independente daquilo que a sociedade tenta nos impor. Que o Senhor nos dê força e coragem para
levantarmos e batermos os nossos pés com princípios bíblicos, que possamos não ceder àquilo que tem tentado ser imposto em nossa vida. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Amém. Obrigada, Léo, pela participação. E vamos continuar a nossa conversa após o programa para a gente ver se temos a parte 2, então. Tá bom. Alguma consideração final, Léo? Olha, eu acho que a consideração final é direto e reto, né? Então, creia no que as Escrituras dizem, creia que essa é a melhor forma de se viver, creia, independente do que as pessoas falem ao contrário do que Deus está falando, porque por mais que possa parecer ser difícil, é a melhor forma de se fazer as coisas, né? É o que Deus deseja que façamos, e isso vale qualquer tipo de esforço, né? Então, nós não podemos deixar de ter em mente a nossa responsabilidade diante das decisões que nós tomamos, né? E aqueles que acham que eu sou meio louco, eu posso dizer para você que se você seguir o padrão bíblico, muitos sofrimentos pelos quais eu passei, você não passará, né? Marcas que eu tenho, você não terá. E eu vou te falar que são marcas que não valem a pena, né? O que vale a pena é a gente ter uma vida cada vez mais pura, cada vez mais santa e cada vez mais parecida com a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção. Então é isso. O Maciel, obrigada, Maciel, também por estar com a gente. Está lembrando que nós já estamos passando a 2 minutinhos do programa. Tá bom? Ai, que pressão. Se você que terminou rápido, a culpa é do Maciel. O pessoal já está aqui comentando, programa 2, por favor, vamos fazer aqui, assim, depois a gente viu, Léo. A gente faz depois da ideia do Léo. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada, meninas, pelo programa de hoje. Foi uma bênção. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. E você que nos assistiu, obrigada também pela companhia, de estar aqui com a gente, pela participação na web. Vamos aí tentar conseguir o programa 2. Essas perguntas vão ficar salvas e a gente vai tentar respondê-las, sim, muito em breve. Espero que o programa Diário de Eva tenha abençoado a sua vida e que todas essas palavras venham ajudar edificando a sua caminhada cristã. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Então, Diário de Eva, todas as quartas, às 11 horas. E amanhã também tem programa com a Lídia Dickel, isso mesmo, aconselhamento bíblico. Então, fique aqui no mesmo horário para você ficar acompanhando toda a programação da rádio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E, gente, cestas básicas. Você que está em casa e quer colaborar, aproveite esse momento e contribua com apenas R$ 30,90. E você vai estar ajudando uma família que está precisando muito do seu cuidado, do nosso cuidado. Nós já atingimos as 15 mil cestas, então, nós estamos contando com a sua ajuda também. Essas pessoas precisam do nosso carinho e amor nesse momento tão difícil. Fiquem todos com Deus e até logo. Tchau.